Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, 1º de setembro, bora para nossa análise diária. Segunda-feira, galera, hoje é feriado americano, dia do trabalho, né? E pessoal, liquidez pequena, né, pessoal? Não tem o que falar. Realmente, olha só, galera. Os POC aqui no dólar, né? Aqui já era para estar uns 70, 80 mil contratos, né? E a gente está em 38, 39. Mini índice, mesma coisa, pessoal. Olha só, a liquidez aqui tá baixa, né? Inclusive aqui no POC, que tá de 90 mil, né? Já era para estar uns 120, 110, né? Então, liquidez hoje ruim, tá? Sem o institucional. Pessoal, se inscrevam no canal e deixem um like. Bora aqui para nossa análise. DXY, galera, DXY numa leve queda, tá? Ele até chegou a ficar um pouco mais negativo, mas na abertura do nosso mercado ele ficou um 0,20 de queda, né? Então ele pegou essa liquidez, né, de domingo. Domingo aqui ele abre às 7 da noite. Teve essa liquidez e na madrugada ficou trabalhando mais ainda, né? Essa liquidez aqui, né? Trouxe essa liquidez para cá para o 700 para o 97, 250, praticamente, né? Então, galera, hoje, pessoal, dólar, né? Então, o dólar, galera, é o seguinte. Hoje a gente teve a nossa agenda vazia também, né? Pessoal, logo de manhã, o mini índice e o dólar, eles fizeram uma movimentação bem interessante, que foi do POC, aliás, do ajuste para o POC, né? Mini índice também fez, né, aqui do ajuste para o POC, né? E voltou no POC de novo, né? Depois voltou para o ajuste de novo, né? O mini índice testou duas vezes, né? Dólar fez esse movimento só uma vez, né? Não foi tão bonito, mas juntamente com os nossos DI, galera, deixa eu mostrar aqui o DI. Pá, deixa eu trazer o DI aqui. Deixa eu ajeitar essa tela. Tá aqui, né? Então, pessoal, DI. Essas telas do Profit, às vezes, elas burram. Tá bom, né? Então, DI. 5 minutos. Bora lá. Então, pessoal, olha só, DI. Olha só como é que eles estão, né? Ele teve uma tendência, o vértice um pouco mais curto, ele ficou um pouco mais negativo pela manhã, mas é bem verdade que eles trabalharam de forma mista, tá? Então eles trabalharam um pouco mais de forma mista, e quando foi assim umas 10 horas, aí sim ele começou um crescimento, né, na compra nos DIs. Ficaram um pouquinho flat, só que positivo, né? Mas como vocês podem ver aqui, os vértices mais longos cinza ficaram na frente. Médio ficou trabalhando um pouco de forma mista e o curto ficou negativo e flat, né, galera? Então isso aqui, inclusive essa puxada um pouco, não diria que é forte, né, mas ajudou o nosso câmbio a subir, a fazer essa subida, tá? E não se esquecer também que ele está aqui no negativo, né? Então aqui 0,33, né? E 0,33 negativo, ele está num range dele que é confortável, né? É bem confortável para o câmbio. Tá, então a gente abriu de manhã logo, a gente tem a máxima da CME, mínima da CME, o POC e o ajuste. Ele faz essa movimentação, sente o POC e volta para o ajuste, né? Perde um pouco, essa movimentação foi interessante, que os DIs eles caíram mais um pouquinho. Aí foi quando o mini índice, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí foi quando o mini índice ele puxou um pouquinho mais forte, né, para cima. Só que depois o câmbio, o nosso
DIs, eles começaram a pegar uma alta, né, tímida, mas começaram a inverter a polaridade e ficaram mais positivo. O câmbio ele procurou, né, fazer esse movimento acompanhando os DIs, tá? Então a gente tem aqui, ó, primeira Petax, segunda Petax e terceira Petax futura, tá? Eu já coloquei aqui no nosso gráfico, né, a Petax futura final, a Petax futura final e o spot do dia, que é o nosso D0, né? Então, como vocês podem ver aqui, inclusive a taxa máxima de câmbio, taxa mínima de câmbio, parâmetro de abertura tá meio que descorrelacionado, né, pessoal? Então, galera, é o seguinte, essa compra para vir desafiar essa máxima de até então, né? Inclusive ele passou. Depois ele voltou de novo no preço futuro, galera, de novo. Então essa compra para vir desafiar até essa máxima de então, né? Pareado nos DIs dava, acho que para mim foi essa aqui foi uma operação um pouco mais fácil, né? Que a gente inclusive pode ver aqui no Dow Range, aliás, no gráfico de range, né? Olha só como que fica um pouquinho mais bonita aqui, que a gente tem a primeira Petax, olha só como ele só volta, né? E isso aqui tá pro gráfico de uma tá de 9, né? De 9 range, só que no caso aqui é uma frequência pro dólar. Olha só como fica um pouco mais confortável, né? Então, compra em cima do preço futuro para trazer para o preço à vista, né? Então, olha só aqui, né? Bem mais confortável. Então, eu levo em consideração para o câmbio, porque eu não gosto de ficar olhando muito o fluxo, como uma tela de tape read, tá? Então, eu gosto mais de ou usar um gráfico auxiliar. Eu também tenho aqui, tá, pessoal, do mini índice, que hoje inclusive eu baixei um pouco a taxa de aqui, né, o mini índice. Então eu baixei um pouco aqui a amplitude, né? No caso aqui, eu tô num gráfico de 29, eu acho que 28 range, 28 range, né, pro mini índice. Eu tenho que levar em consideração a frequência de mercado, tá? Então olha só como ele faz movimento um pouco mais suaves, né? Assim, se for para dizer visualmente, né? Então o dólar, galera, ele fez se eu não me engano, essa aqui ou tinha essa operação que na modalidade scalp, tá, galera? E essa aqui foi basicamente a única operação que eu enxerguei, tá? Então seria essa compra aqui, né? Poderia colocar um pouquinho que aqui está uma Petax, tá? Olha aqui a preço futuro em verde, porque ele está em cima do POC também, tá? Então, no meu entendimento, essa aqui foi praticamente a única compra para trazer para essa máxima aqui, né? Então, comprar aqui para trazer essa máxima e basicamente hoje foi essa operação do dia, tá? Não teve grande movimentação, né? O próprio dólar, ele tá no range um pouco 35 pontos, ele tá muito tique muito pequeno, tá? Ele tá correndo menos que 50 pontos até desde a semana passada, né? Como eu venho falando aqui para vocês. Então eu acho que agora, se ele tiver cair, ele vai buscar o preço futuro, tá? A Petax futura final. E muito provavelmente ele vai fazer nesse range, né? Até aqui no 550, entre a VWAP também, diária, né? Que tá aqui no 471, né? 471. Então, galera, basicamente foi isso pro dólar, tá? Bora aqui para o nosso... Tá. Opa. Não. Isso. Agora para o nosso mini índice. Pessoal, o mini índice hoje não teve mercado americano, né, galera? E vocês viram que ele ficou um pouquinho mais numa caixa, né, no caixote, mas depois devolveu, né? A venda aqui, ela conseguiu suplantar a compra, né? Então, pessoal, hoje
O mini índice, como eu falei para vocês, tinha uma compra no modalidade de scalp para trazer aqui para VWAP, né, passada, e pra média contratual no caso, e o POC, né? Então teve essa pequena operação aqui bem interessante, só que no dólar foi um pouco mais lento e no mini índice foi um pouco mais rápido, né? Que ele voltou de novo e voltou de novo, né? Ele praticamente fez duas vezes essa movimentação. Então deu duas oportunidades praticamente. E na abertura do mercado à vista, a galera, a macro era de queda, tá? A macro era de queda, tá? Ele fez esse movimento que para mim foi um movimento bem bonito, tá? Porque esse aqui foi o gatilho para vir, para fazer a venda, né? Para fazer a venda e vir desafiar a mínima. Foi a coisa que ele não fez assim de logo, né? Logo de início, mas depois ele devolveu, né? Ele esse movimento aqui, né? Ele conseguiu romper, mas esse movimento aqui, né? Do POC para o ajuste novamente, né? Só que essa aqui é a abertura do mercado à vista. E na abertura do mercado americano que não teve, né? Olha só como ele ficou, né? Bem lateral, bem lateral. Mas o fato é que nós temos aqui as agressões de venda, elas estavam mais fortes, tá? Então, se ele viesse a romper, ele viria a romper para baixo. Foi o que exatamente que ele fez, né? Só que aqui ele não deu nenhum indício ou entrada, né? Porque para mim, assim, como eu falo para vocês, eu opero o trade location mais o price action, tá? Mas essa é a última análise que eu faço, né? Porque realmente seria a gente precisa entender a macro microestrutura, né? De mercado do ativo e a macro microeconomia do ativo também, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, fazer um pequeno desenho. Então ele fez essa liquidez, né? Aí ele montou uma liquidez, tá? Aí aqui nós temos o POC, olha só como ele ficou balizando, né? Então não tem como, nessa área aqui, que é a aceitação, só tem como vender aqui e comprar aqui. Só que nesse caso, era melhor vender, tá? Então, nesse interim aqui, né? Nessa movimentação eu acharia mais interessante porque ele deixou uma liquidez, né? Então seria mais interessante ele viesse aqui, aí sim vender. Foi coisa que ele não fez, né? Mas depois seguiu o rumo do mercado. Então praticamente aqui é só para ficar olhando, né? Ele tem que vir em preços mais altos para vender. Aí já faria parcial aqui no POC, tá? E puxaria para o zero, né, para mitigar a perda, né? Puxaria o stop que estaria aqui acima, mas já estaria para o preço de entrada e viria trazendo aqui para o preço, né? Enforcando o gato, como o pessoal fala no mercado. E ele começou a andar, tá, galera? Andou um pouquinho mais. A gente também tem que entender que a gente está em topo de mercado, né? Topo histórico, 40, no 140, 144, né? 144 praticamente. E aqui estava uma resistência realmente bem interessante, né? E depois ele começou a perder, né? Aí sim, aí que ele entregou e depois não voltou, mas nem para as VWAPs, né? Então quem estava aqui realmente trabalhou, quem estava comprado aqui desmontou a posição que fez com que acelerasse essa queda, né? E a gente tem que ver também aqui, olha só como estão os nossos papéis, pessoal. A gente tem até umas ações, né? Algumas ações que estão trabalhando na alta, nada muito expressivo, né? Basicamente meio por cento de alta, né? Aqui do setor bancário. E olha aqui o resto das ações, né? Então a gente vem aqui a Vale, Petro, os índices, os ETFs, tudo na parte negativa, pessoal. Então não tem, né? Não tem o que dizer. O mini índice, ele justamente aqui, olha só, justamente nesse arrefecimento, né, que o mini índice ele entregou, né? Então
Realmente aqui era para estar posicionado, mas eu não vi a entrada. A não ser que ele voltasse aqui e tocasse no POC. E aí voltasse para. Se ele fizesse esse movimento aqui que eu sempre falo para vocês, né? Ele vem aqui, perde, volta no POC e volta a cair. Essa aqui é uma modalidade de escape para já vir desafiar a mínima de até então, né? Mas aí ele não fez mais nesse movimento, só ficou trabalhando em topos e fundos descendentes, né, galera? Então, basicamente foi isso, pessoal. Eu desejo a vocês um excelente retorno de mercado, tá? Deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês e dúvidas, escrevam nos comentários que eu estarei respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!